Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Nivaldo com mais um vídeo para vocês. Continuando a nossa série de escadas, hoje vamos ver como modelar e representar escadas no Revit. Preparados? Então vamos lá. Aqui nós temos o Revit. Eu estou usando a versão 2019. Essa é a aparência da tela de boas-vindas. Eu vou iniciar usando um template de arquitetura e aqui está o nosso Revit. Também vou utilizar essas notas, o fluxo de trabalho que eu utilizo para modelar e representar escadas. O primeiro tópico, abrir template de arquitetura, e o segundo, configurações gerais, tá? Unidade em metros, duas casas decimais, separador de vírgula, distância entre níveis 3,06. Então, Revit, digito o N, verifico que o Revit está em milímetros e passo ele para metros. Duas casas decimais, configurado. E o separador de casas decimais, aqui ele está como ponto. Eu vou abrir essa caixinha e pegar a segunda opção, que o separador se torna uma vírgula. A próxima configuração é informar qual é a distância entre o ponto de partida de escada e o ponto de chegada da escada. Para isso, nós vamos vir aqui no navegador de projetos, elevações. E você vai selecionar qualquer uma das 4 elevações. 2 cliques. E nós estamos vendo que a distância entre os níveis é de 4 metros. Então, eu vou selecionar o nível 2 e vou informar que eu quero que seja 3,06. Aplicar. Tá bom? Existem 3 formas de alterar esse valor. Um é aqui na caixa propriedades, outro é clicando nessa cota e o terceiro é clicando nessa outra cota aqui, ó. Bom, você vê qual das 3 você prefere. Tudo bem. Vamos voltar para o nível 1. Estamos aí no nível 1. E vamos fazer a nossa escada. Para ativar o comando escada, eu devo clicar nesse botão, escada. A nossa escada vai ser uma escada monolítica de concreto, então vou selecionar a escada monolítica. E para configurar a escada, eu vou abrir a ficha dela, editar tipo. Então, eu vou precisar alterar alguns parâmetros, mas eu devo evitar trocar os parâmetros nessa ficha. Então eu vou criar uma ficha nova, duplicando essa ficha aqui que nós temos aqui. Vou chamar de escada monolítica NBR 9050. Ok? Altura máxima do espelho. O espelho varia de 16 a 18 centímetros, o máximo 18. Profundidade mínima do espelho. O espelho varia de 28 a 32. Largura da escada, 1,5 m. Tá? E agora nós vamos falar sobre a fórmula de Blondel. Então nós vamos clicar no botão editar. E aqui nós já temos a fórmula digitada. 2 vezes o espelho, mais uma vez o piso, os nomes estão diferentes, tem que ser igual a 0,64. O Blondel não é igual, né? Ele diz que é mais ou menos 64. A norma entendeu que o mais ou menos 64 é de 63 a 65. Então, para poder usar esses valores da norma, eu vou selecionar essa caixinha. E agora eu vou informar que o valor máximo que podemos ter para 2 vezes elevação mais o piso é 65 e o valor mínimo é 63, tá bom? Ok, tá configurado. Ok. Bom,
Aqui ele já dá uma prévia para a gente, ó. Ele está falando que essa escada ela terá 17 espelhos, que a altura do espelho vai ser de 18 centímetros, e aqui ele está informando que o comprimento do espelho é 28 centímetros. Nós podemos configurar isso agora ou depois. Vamos configurar depois, tá? Então, para fazer a nossa escada, a gente clica num ponto qualquer da área de trabalho e puxa o cursor do mouse para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Pode fazer em qualquer uma das direções e depois, usando o comando de rotação, você coloca ela na posição desejada. Tá? Eu vou fazer ela aqui para a direita, dei o primeiro clique, agora que a escada está toda representada, vou dar o segundo clique. E está aí a nossa escada. Vou finalizar o comando de criação de escadas. E aqui então ele representa a nossa escada. Vamos vê-la em 3D. Vou clicar aqui em 3D. E ela está mostrando a escada com corrimão. Guarda-corpo. Não preciso do guarda-corpo. Não preciso do guarda-corpo. E está aí a nossa escada modelada. Bom, vamos voltar para o nível 1. E aqui nós vemos a marca de quebra. A marca de quebra ela está presente em virtude do plano de corte. Então existe um plano de corte que vai gerar a planta do imóvel que contém essa escada, e a escada, assim como as paredes do imóvel e outros itens do imóvel, também será cortada, né? Bom, mas eu não gostaria de ver a marca de quebra ou marca de corte, tá? Então, para isso, nós vamos no nível superior. Estamos no nível 1, vamos para o nível 2. E aí nós não vemos mais a marca de quebra. Só que agora ele está indicando o sentido para baixo. Como que a gente resolve isso? Eu vou selecionar, venho aqui na caixa de propriedades e seleciono direção para cima fixada, padrão. Tá? E está lá a nossa representação. Então você pode ter a representação da escada em corte, ou você pode ter a representação da escada sem o corte. Você decide como que você quer mostrar a sua escada. Ok? Vamos voltar lá para minhas notas. Então, configuramos a escada de acordo com a NBR 9050, modelamos, tá? E vamos verificar se esses valores aqui estão ok mesmo, tá? 17, 18, 30 e 1,5. Então vamos lá no Revit, vou selecionar a escada e está aqui, ó. Número de espelhos 17, altura do espelho 18, profundidade do piso. Profundidade do piso não está certa. Então eu vou selecionar e vou colocar o valor desejado. Digita o valor desejado e clica no botão aplicar, tá? Agora sim a escada está de acordo com o que nós queremos. Bom, criar vistas ortográficas. Eu já mostrei que a gente deve ir ao pavimento superior para não ver o plano de corte na nossa representação, e também que a gente deve selecionar direção para cima fixada. Voltando para o nível 1, nós vamos ter a linha de quebra ou a linha de corte. A dimensão, a norma não fala nada sobre essa linha, então eu gostaria de usar 2 milímetros. Vamos ver o que é isso. A linha de corte ou a linha de quebra, ele tem essa representação em zigue-zague, que deve ter um tamanho. E aqui, para o lado de cima e para o lado de baixo, nós devemos ter a extensão dessa linha. Como que a gente pode configurar isso?
Seleciona a escada, editar tipo, tá? Gira um pouquinho aqui a ficha, olha, zigue-zague único. Clica nessa linha e vai aparecer um quadrado com 3 pontinhos. Clico nele. E aqui está falando que a nossa marca de corte, tá? Vai ser uma linha única, tudo bem, pode ser única ou dupla, né? Extensão da linha de corte. Eu vou estender ela em 1 milímetro, é quanto ela passa para o lado de cima e para o lado de baixo. Essa é a inclinação da linha de corte, 25 graus, e aqui é o tamanho. Só que a gente deve lembrar que a gente nunca deve alterar os valores de uma ficha. Se você quiser alterar, primeiro você duplica, né? E aqui eu vou colocar assim, ó, NBR 6492, tá? Legal, linha única, extensão 1, ângulo pode ser esse mesmo, e aqui 2. Lembrar que esse valor 1, esse valor 2, esse ângulo de 25, a norma não especifica, tá? Se a norma não especifica, a gente pode colocar o valor que a gente acha mais interessante. Então, tá aqui, olha, tá configurado, ok. E agora a nossa marca, ela caiu para 2 milímetros de comprimento e tem a extensão dos dois lados, ok? Então, já geramos a vista superior. Vamos gerar a vista frontal e a vista lateral. Então, para a gente gerar as vistas agora, nós vamos precisar vir para uma dessas elevações. Tirar um pouquinho do zoom aqui, olha. A vista lateral dela vai ser essa aqui, olha. Então, norte, sul, leste, oeste. E a vista frontal vai ser aqui o oeste, tá? Só para identificar quem é quem. Então eu posso selecionar pelo navegador de projetos, ou então eu também posso dar 2 cliques aqui no símbolo, tá? Que ele assume ele vai para a elevação desejada. Olha o que acontece aqui, pessoal. Quando a escada é monolítica, parece que ela não atinge o nível superior, mas ela atinge sim, tá? Porque essa distância que está faltando aqui é a distância, é a espessura da laje que você colocou. Se você colocou uma laje H12, essa espessura aqui, ela vai ser em torno de 16 centímetros. Vamos dar uma olhada quanto é essa distância. O valor dessa distância vai ser exatamente o valor do nosso espelho, 18, né? Então, se a laje tem 16 centímetros e o espelho tem 18, vai ficar uma fresta de 2 centímetros. Isso aqui na nossa modelagem. Na obra, isso não vai ficar desse jeito, né? Vai ser colocado massa e esse vão de 2 centímetros será fechado. Eu vou continuar com a representação da vista lateral e da vista frontal e depois eu vou mostrar um jeito da gente representar esse pedaço aqui que não existe, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte. Esta vista sul, ela vai continuar sendo vista sul, mas eu vou clicar com o botão direito nela, vou duplicar com detalhamento e vou mudar o nome dessa vista, tá? Para lateral. Escada traço lateral, tá? Então agora nós temos a lateral da escada e a vista sul continua lá para outros objetos que o nosso projeto terá. E como a gente tinha visto, a vista frontal é oeste. Eu não vou voltar lá para clicar no símbolo para voltar para cá. Eu vou dar 2 cliques aqui no oeste e estou vendo a vista frontal,
tá? Lembrando que desse jeito aqui, olha, parece que ela não chega, mas ela chega sim, porque os 16, a espessura da laje é usada como espelho, tá? Então ela chega sim, mas a representação do Revit na escada monolítica é dessa forma. Se fosse uma escada de madeira ou uma escada de metal, ele teria colocado o último espelho. Tá aí também, olha, representada. Então eu vou duplicar a vista oeste, tá bom? E vou renomear. Renomear. Tá aqui, ó. Escada frente. Ok. Nós temos então as três vistas que a gente precisa, tá? A vista superior, que pode ser essa aqui, tá? Essa aqui ou essa aqui. Você decide qual que você quer usar no seu projeto. Depois nós temos a escada vista de frente e a escada vista de lado. Bom, antes da gente continuar, tá bom? Que seria falar sobre a indicação de sentido ascendente. Isso está lá na NBR 6492, tá, pessoal? Então, esse nosso trabalho aqui, nessa nossa modelagem, a nossa representação, ela está sendo baseada na NBR 9050 e na NBR 6492, tá bom? E se for o caso, na NBR 9077 para largura de escada. O comentário que eu quero fazer com vocês é o seguinte: como que eu represento, ou o que eu posso fazer para aparecer o espelho na nossa representação, o último espelho? Bom, eu vou editar a escada, eu seleciono, editar escada, tá? Aqui nós temos a opção executar, patamar e suporte. Então eu vou pegar a opção patamar, tá aqui, ó, opção patamar. Vou pegar a opção criar croquis e vou desenhar aqui um retângulo, tá? No Revit a gente desenha com qualquer tamanho e depois a gente ajusta aí para o valor desejado. Então vamos fazer os ajustes. Ajustei a lateral, tá? E vamos informar as dimensões. Então, se eu clicar nessa linha, está falando que aqui deu meio metro, eu quero só 0,3. Bom, pessoal, isso aqui é um patamar. Então, a gente vai subir a escada e logo na sequência vai encontrar um patamar. Então, você pode fazer o patamar do tamanho que você quiser. Vou colocar, por exemplo, 0,3, que é o próprio tamanho do nosso piso. Tá? Tá aí então colocado o nosso patamar. Vou finalizar e vamos ver como que as coisas ficam. Vamos pegar, por exemplo, a vista sul e olha lá o nosso patamar colocado, tá? Então, essa parte que eu estou selecionando aqui é o nosso patamar. E agora nós temos a aparência, né, de que vamos pegar aqui a escada de frente, de que a escada vai até o nível, tá bom? Posso melhorar esse patamar? Posso. Então, vamos lá, vamos melhorar esse patamar. Vamos selecionar o patamar, né? Vamos selecionar o patamar, editar tipo, e ele está falando que o patamar está com 30 centímetros, tá bom? O patamar está com 30 centímetros. Eu não tenho como duplicar essa ficha. Eu vou colocar alguns valores aqui. Você vê que alguns valores ele vai aceitar, outros não. Vamos colocar, por exemplo, 15 centímetros
de largura. Aplicar. Olha só, ele colocou aqui, olha, 15 centímetros, tá bom? E fez esse alinhamento aqui para gente. Olha só, com 20 centímetros, ele colocou um pedaço aqui na horizontal. Então eu vejo que para alguns valores ele vai deixar essa linha inclinada contínua e para outros ele vai fazer uma quebra. Vamos dar um zoom aqui para a gente ver isso que eu estou falando, né? Vamos editar de novo. Aqui, ó. Colocar agora 25. Tá? Então, se você quiser que o seu patamar seja desse tipo, fica à vontade. Eu estou supondo que a minha laje é H12, então ela tem em torno de 16 centímetros. Então eu vou vir aqui e vou colocar 16 centímetros, tá? Para um encaixar no outro. Vamos medir aqui, ó, tá? Eu pus 16, mas mesmo assim ele fez com um pouquinho mais 17, porque para eu conseguir os 16 eu teria que aumentar o valor o comprimento do patamar de 0,30 para um outro valor, tá bom? Mas tudo bem, a gente já viu como que a gente pode resolver esse problema de representação. Bom, voltando aqui, vamos configurar essa simbologia, né? Vamos configurar. Repara que a seta aqui, ela está indo até esse espelho, tá bom? Esse pedaço aqui, olha, foi o patamar que a gente colocou, a seta não vai nele, né? Então, vamos selecionar a palavra acima, tá? Editar tipo e vamos configurar a nossa caixa. Não podemos alterar, então eu vou duplicar, padrão, NBR 6492, tá? E para a gente lembrar, símbolo inicial. Aqui embaixo, ó, deve ter um círculo de 3 milímetros, tá bom? Vamos ver isso, olha. O círculo inicial é de 3 milímetros. O tamanho da seta não foi informado, então eu vou escolher essa aqui. O tamanho do texto, a palavra sobe, não foi informado, então eu vou escolher 2,5. Vamos continuar lá nas configurações, então. Deixa eu tirar esse cima um pouquinho para cá. Bom, continuando editando. Essa linha, ela precisa esticar para o lado de cá. Então, eu vou pedir para 1 milímetro de extensão. E não deu. Então, vamos tentar 3 milímetros. Tá bom? Então, é necessário que essa linha central ultrapassa um pouco. Seta de etapa completa. Se você marcar essa opção, ele vai fazer a seta no piso inteiro. A representação do Brasil não é essa, da NBR 9050, tá? Bom, não vou configurar os outros, não interessa para a gente. E o texto em 2,5 é exatamente o valor que eu quero. Porém, se eu quisesse um valor diferente, como que eu coloco valores nessa caixa? Então tem o valor 2, 2,5, 3,5, 4,5. Gostaria, por exemplo, do valor 10, tá? Vou dar um OK para finalizar. Você vem no menu Anotar, Texto, e o que aparece naquela caixa é exatamente o que se encontra nessa caixa aqui também. Então eu vou editar tipo, duplicar e vou colocar 10 milímetros. Ok, já alterei o nome da ficha. E agora eu venho aqui nesse campo e coloco os 10 milímetros. Ok, tá? ESC 2 vezes. E agora nós temos aquele valor 10
à nossa disposição, tá bom? Então, se você tiver algum problema aí com o tamanho do texto, é assim que você arruma. Configurado quase tudo, na norma 6492, ele não chama de acima, ele chama de sobe. Então aqui ao lado, olha, eu vou pegar essa palavra acima e vou trocar pela palavra sobe. E o próximo campo é com relação se eu quero o texto na horizontal ou na vertical, tá? Aí você decide o que você acha melhor. Eu vou deixar o texto na horizontal e vou arrastá-lo para cá. Dessa forma, nós configuramos indicação de sentido ascendente. Agora vamos configurar a numeração dos espelhos. O botão para ativar o comando de numeração dos espelhos, ele se encontra no menu Anotar, painel Identificador. A norma não define um tamanho, então eu vou usar 2,5. Então, menu Anotar, painel Identificador, e é esse botão aqui, olha. Vou clicar nesse botão e vou clicar na minha escada. Foi até 17, porque nós temos 17 espelhos. Esse último não é o espelho, é o final do patamar. Vamos ver quais são as configurações que nós temos à nossa disposição. Eu vou selecionar essa numeração e nós vamos ver aqui, olha, que essa numeração ela pode representar o espelho ou o piso. É o espelho, tá bom? A referência, tá? Vamos dar uma olhada aqui na referência, ó. Ela pode estar na esquerda, ela poderia estar na direita, poderia estar aqui, olha, quarto esquerdo, tá bom? Ou quarto direito também, ou no centro, né? Tem várias opções aí. Então, vou deixar essa opção. Deslocamento da referência. Vamos colocar um valor aqui para entender o que ele muda. Ó, coloquei o valor 3. Então, você viu que ele está andando nessa direção para cima e para baixo, né? 0 é exatamente no ponto inicial. Aceita valor negativo? Tá? Aceita valor negativo. Justificar, tá? Parte posterior, centro, tá? É a parte posterior que é a melhor opção. Deslocamento, justificar deslocamento. Esse aqui não é muito interessante, mas vamos colocar aqui 2. Então ele move na direção horizontal, tá? Para a direita ou para a esquerda. Pode ser colocado o valor negativo, menos 1. Tá aí, ó. Menos 1 fica bem encostado aí no espelho, né? Olha, que até atrapalha, né? Então, vou voltar para 0 mesmo. A numeração, você quer ela na horizontal, que é como ela se encontra, ou você gostaria dela na vertical, tá bom? Fica à vontade aí para escolher a melhor opção. E o tamanho da letra, 2,5. Tá bom? Pode parecer grande, mas vai sair bem bacana lá na hora que a gente colocar na folha, tá bom? Então, fizemos aqui identificação dos espelhos. O próximo tópico é a cotagem. Então, aqui nós temos alguns parâmetros da cotagem e vamos lá configurar a nossa cota. Então, o sistema de cotagem está aqui, olha, anotar, vou pegar alinhada, né? Clica aqui no espelho, no outro espelho, e ele dá para a gente aqui, olha, a dimensão
do piso, né? Vamos também colocar a dimensão do espelho. Tá aí. Bom, vamos ver se essa cotagem está de acordo com a norma. Bom, a norma ela pede que a altura da fonte seja 3, o espaçamento eu já vou mostrar quem é, e o espaçamento da cota. Então deve ser 3. Aqui está com 2,5. Tem opção 3? Não, não tem opção 3. Vamos precisar criar. O que é o espaçamento que ele cita lá? O espaçamento é a distância aqui, ó, da ponta da linha auxiliar, tá? O nome oficial dela, de acordo com a norma, é linha auxiliar, mas a gente costuma chamar de linha de chamada. Essa distância aqui tem que ser de 2 a 3 milímetros, tá? E a distância da cota até a linha de cota tem que ser de 1,5. Então, vamos configurar a nossa cota. Colocar aqui editar tipo, duplicar. A norma pede 3,0. E vou colocar aqui também NBR, tá? 6492. Ok. Bom, vamos encontrar os valores que a gente está procurando aqui na seção texto. Está com 2,5, não é 2,5, são 3. Aqui está com 1,75, não é 1,75, é 1,5. Tá? Então aqui foi ajustado. A última configuração que ele pede é o espaçamento. Tá? E ele diz que esse espaçamento tem que ser entre 2 e 3 milímetros. Esse aqui é o parâmetro que controla o espaçamento. Vou colocar 3 milímetros, tá bom? Aplicar. As cotas estão configuradas então. Essa outra cota aqui, eu quero a mesma configuração daquela, tá? Eu quero que as duas cotas tenham a mesma configuração. Essa cota aqui está na configuração antiga. Essa cota está na configuração atual. Então eu vou selecionar a cota antiga, na configuração antiga, vou abrir essa caixa e vou procurar aqui a configuração que nós fizemos. Só para ajudar a gente a visualizar isso um pouco melhor, vou mudar a escala aqui, ó, 1 para 25, tá? Só para a gente deixar mais próximo aí da nossa realidade, como que as coisas vão ficar. Bom, eu também vou pegar o nível 2, tá? E vou colocar uma cota, que seria a cota de tamanho da escada, daqui até aqui, ó, 5,10. Lembrando que tem que trazer para a nossa configuração, né? Então, tá aqui ajustado para a nossa configuração. E a última vai ser a escada de frente. E na escada de frente eu vou estar cotando, anotar, de um lado até o outro, vou estar cotando a largura dela, tá? Mudando aqui a cota para 3 também. Vamos ver se foi. Não? Então vai agora, 3. Ok. Lembra aqui que a escala a gente pode mudar um pouquinho, né? Para nos ajudar aí a chegar mais próximo da realidade. Bom, acabamos de configurar todas as cotas. E o próximo passo é gerar o desenho técnico. Então, vamos lá gerar o desenho técnico. Bom, para gerar o desenho técnico, você vem menu vista, tá? E aqui nós temos as folhas. A folha que nós vamos usar para gerar o desenho técnico, ela está na descrição do vídeo, tá bom? Carregar, a minha folha está guardada aqui, a sua você vai fazer o download, escolha um lugar aí para guardar, tá? Memorize onde você guardou, para depois poder utilizá-la. Então ele carregou a 3 métrico, ok. Tá aí a nossa folha. Bom,
eu gostaria de acrescentar a escada do jeito que eu vejo ela no nível 2. E verifique que a escada está aqui e a viewport, o recorte que foi feito é muito grande, né? Vamos arrumar esse recorte. Você vem aqui embaixo na barra de recursos, do lado esquerdo do óculos tem uma lâmpada. Se você acender essa lâmpada, você vai ver o recorte. Clica no recorte e diminui o tamanho dele. Ó. Um pouquinho de zoom para a gente reduzir mais ainda. Ok. E pode desligar a lâmpada. Tá bom? Vamos ver como que ficou lá na nossa folha. Então, olha, ficou bem melhor, né? Quando a gente aproxima, forma um retângulo, mas está bem melhor do que anteriormente. Bom, nós temos que arrastar esse símbolo para cá também. E o tamanho dessa linha está muito grande. Para você poder ajustar o tamanho dessa linha, você deve clicar no seu desenho, tá? Então você clica no seu desenho e vai aparecer uma bolinha aqui para você poder reduzir. Então essa é a barra de numeração e título. Mas essa barra, ela tem uma configuração. A configuração dela é a seguinte, ó. O círculo tem que ser com 12 milímetros, o título com 4,5, a escala com 2 e o número com 4,5. A gente vê que essa barra aqui de numeração e título, né, que ela está muito grande, né? Realmente ela não está legal. Então a gente precisa ajustá-la para ela ficar do tamanho que a norma pede. Como que nós vamos fazer isso? Tá? Eu deixei aqui nas nossas notas para que você possa seguir esses passos aqui também, tá bom? Então, ó, abrir arquivo, esse é o arquivo que a gente deve abrir para configurar. Como que nós vamos abrir esse arquivo? Arquivo, abrir, família. Tá bom? Vou clicar aqui nessa pasta amarela, Brasil, anotações e deve ser a última. Tá aqui, olha, título da vista. Vou pedir para abrir esse título da vista. Quando eu clico no nome, eu vejo que o nome está com 6, deveria ser 4,5. Então vou arrumar para 4,5. Não tem 4,5. Editar, duplicar, 4,5, apaga esse 2. Ok. E aqui embaixo, 4,5. Ok. O número é 4,5 também. Já foi criado, não precisa criar de novo. Tá? E a escala, né, é 2. Então nós vamos duplicar o valor 2 e aqui também valor 2. Ok. O círculo mede 12. Vamos confirmar se esse círculo tem 12, tá? Então, criar linha. Vou pegar aqui a opção círculo. Então, o raio é 6. E vamos ver se está do tamanho correto ou não. Tá? Vamos mover. Tá aí, olha. O nosso é um pouquinho menor. Então, o que estava aí tá grande. Então, vou deletar aí. Bom, tudo de acordo com a norma. Vamos salvar isso aqui agora. Arquivo, salvar como, família. Título da vista, vou acrescentar NBR 6492.
tá? Bom, foi criado e agora a gente carrega no projeto, ó. Tá aqui, ó, carregar no projeto. Carregar no projeto e fechar, porque eu não vou mais precisar dela. Então tá aí, carregada no projeto. E vamos ver se ela está de acordo com o que a gente gostaria, né? Olha, aqui eu quero o título, vou editar, título, aqui está com o nome M, título da vista, e vou pegar aqui o que eu acabei de criar. Tá aí, agora sim tá do tamanho certo, tá bom? Então, essa foi uma vista. Vamos trazer a outra vista, que é a vista lateral. Vou colocar ela aqui. Vai dar aquele mesmo problema, tá bom? Então, vamos lá resolver. Escala 1 para 25. Caixa de recorte. Vamos diminuir um pouquinho essa caixa de recorte. Tá bom? Então, melhorou. Vamos ver como ficou lá na nossa folha. Escala 1 para 25. Tá bom. Escala 1 para 25 tá aqui. Tirar um pouquinho aqui. Vamos pegar essa outra, passar na escala 1 para 25 também. 1 para 25. Trazer ela aqui para baixo. Um pouquinho para cima. Pode usar a setinha do teclado, tá? Para levar para cima e para baixo aí, para ficar um pouco mais fácil. Bom, e agora falta aqui para gente a vista. Opa, tem que arrumar isso aqui, né? Aqui está muito grande, vamos diminuir. Escada lateral. E vamos levar lá para perto agora. Tá aí. E agora falta a vista frontal da nossa escada. Olha, se você não quiser ver as linhas de nível, né? Basta você selecioná-las, botão direito, ocultar na vista. Tá? Então, não teremos mais. Vamos levar lá para... Vamos acender a lampadinha aqui, ó. Tá? Já está do tamanho, já está de um tamanho bom. Então, vamos lá para a nossa folha e vamos trazer aí a vista de frente. Tá aí vista de frente. Diminuir isso aqui um pouquinho. Posicionado. Bom, pessoal, então com isso a gente vê como fica a representação no Revit, tá? A gente já viu no AutoCAD, no SketchUp e no Revit, né? O Revit costuma ser o mais rápido. Se você tiver tudo configurado, se você não tiver que ficar configurando como eu fiz aqui, configurei o texto, configurei essa barra de nome e título, então a gente gasta mais tempo. Mas se você já deixar isso configurado, você vai gerar a representação de forma muito rápida, tá? Pessoal, por hoje é isso aí. Um abraço e até a próxima.